Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início agora à sessão de treinamentos online, né, promovida pelo Centro de Educação à Distância da UFTM. Essa é a nossa primeira sessão, que essa semana toda, né, vamos apresentar temas sobre o Moodle, e nessa primeira sessão eu vou falar um pouquinho da teoria por trás do Moodle, e a gente já vai entrar na parte de criação e configuração básica das salas de aulas virtuais no ambiente virtual de aprendizagem da UFTM. Eu sou o Breno, eu sou coordenador do SEAD e eu vou ser o instrutor de vocês no dia de hoje. Eu vou compartilhar aqui a apresentação e a partir dela a gente vai conversando. Ótimo. Bom, vamos lá. Nessa apresentação, a gente vai dar essa visão geral sobre o Moodle, né, falar um pouquinho da criação e configuração de páginas ou salas de aula no Moodle. Eu vou falar um pouquinho do layout padrão e também de como a gente edita esse layout da página. Apesar de quando nós criamos a página, ela já vem com um layout padrão, que é uma sugestão, o professor ele tem essa flexibilidade para alterar o layout conforme a necessidade dele, ou conforme o gosto, enfim, a questão estética que ele queira aplicar essa sala de aula. Mas antes, eu acho que a gente precisa começar essa discussão do ponto básico, que é discutir o que é o Moodle, para que serve o Moodle e por que nós usamos o Moodle como ambiente virtual de aprendizagem oficial aqui da UFTM. A primeira coisa é a gente saber o que significa essa sigla, né? Porque Moodle é uma sigla, e ela significa Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. É complicado, né? Assim, a gente fala isso, se me perguntar de pronto, assim, o que é o Moodle, eu dificilmente vou conseguir responder isso de cara, né? Mas eu vou falar um pouquinho dessa sigla e o que significa cada um desses elementos que compõem esse nome. Mas, primeiramente, o que é isso, né? O que é o Moodle? O Moodle é o que a gente chama de ambiente virtual de aprendizagem, né? Em inglês, a gente usa a sigla LMS, né? Que é Learning Management System. Mas em português o termo, né, que ficou mais popular foi ambiente virtual de aprendizagem. O Moodle, ele é um software que ele pode ser instalado em computadores, em redes, assim, redes internas ou na internet, e ele é muito popular, principalmente porque ele é gratuito, ele é livre e ele é de código aberto. Então, ele pode ser implementado por qualquer pessoa, em qualquer lugar, e essas pessoas que implementam, essas instituições, podem fazer as adaptações necessárias conforme a instituição, a necessidade específica que ele tem, enfim, ele é um sistema muito flexível e muito completo na questão da gestão das salas de aula, dos ambientes virtuais. Só que eu quero fazer uma reflexão antes, porque a questão do ambiente virtual de aprendizagem, do Moodle, ela reflete na forma como a gente pensa a aprendizagem. A primeira coisa que eu queria que vocês pensassem é no termo modular, que vem da sigla do Moodle. A gente vai falar muito sobre isso, então eu não vou entrar no específico agora, tá bom? Mas daqui a pouquinho a gente vai falar muito sobre essa questão do modular. O segundo aspecto dessa sigla é o Object Oriented, né? Então, ele é um sistema orientado a objetos. E eu incluí aqui por minha conta objetos de aprendizagem. Então, a gente vai falar um pouquinho disso depois também. Ele é um sistema dinâmico, né, em oposição a um sistema estático, né, ele é dinâmico e ele é um ambiente de aprendizagem. Eu vou começar de trás para frente, então vamos falar o que é um ambiente virtual de aprendizagem. O Moodle, ele é utilizado tanto na educação à distância, ou na educação híbrida, e também no ensino presencial e para disponibilização de MOOCs, né, ou MOOCs, que são Massive Open Online Courses, cursos abertos e massivos. Por
por que que o Moodle ele tem aplicações tão diferentes? Exatamente por causa da flexibilidade do sistema e da possibilidade de você customizar o seu ambiente de aprendizagem, ele permite que você faça diferentes aplicações com o mesmo sistema. Por exemplo, na educação à distância, você tem uma interação que envolve professores, alunos e tutores. E, geralmente, a sequência didática, ela é conduzida por esse professor. No ensino presencial, o Moodle ele já é utilizado como uma espécie de repositório de conteúdos didáticos. O pessoal disponibiliza muito artigos, links com vídeos, apresentações, enfim, toda espécie de material. E aqui na UFTM, principalmente lá no ICTL, é muito utilizado como repositório de documentos, onde o aluno acessa aquilo de forma complementar à aula presencial. E os cursos MOOC, né, eles são cursos que eles são autoinstrucionais. Eles não têm um tutor ou um professor que guia o aluno na aprendizagem. O aluno ele se autoinstrui a partir dos conteúdos apresentados. O Moodle, ele trabalha com a disponibilização de objetos de aprendizagem. Lembra lá que eu falei que ele é orientado a objetos? Isso é uma coisa que a gente tem que mudar, né, a chavinha dentro da nossa cabeça, porque os ambientes virtuais, não só o Moodle, mas a grande maioria deles, eles trabalham com objetos de aprendizagem. Eles não trabalham com uma educação focada exclusivamente no professor como um detentor do conhecimento. Eles trabalham, assim, a figura do professor, quando ele está trabalhando dentro de um ambiente virtual de aprendizagem, é mais de um curador de objetos de aprendizagem. Ele mostra para os alunos quais são os textos, as animações, os vídeos, enfim, todo aquele material que ele pode usar para, assim, que gere essa aprendizagem do conteúdo no aluno, né, e não, é difícil, no Moodle, principalmente, você conseguir fazer um tipo de aprendizagem mais tradicional, né, um ensino mais tradicional, muito focado na questão expositiva, porque ele foi desenhado para trabalhar com objetos de aprendizagem. A gente também consegue, nesse ambiente virtual, trabalhar com criação de atividades, sejam elas avaliativas ou não. Então, o Moodle ele permite a elaboração de questionários, de tarefas, de fóruns. Ele tem recursos interativos e esses recursos eles são tanto como disponibilização de conteúdo como de avaliação. Então, é um ambiente que ele tem muitas possibilidades de trabalho. De todos os ambientes que a gente vai falar nessas 2 semanas, o Moodle com certeza é o mais completo e que tem mais opções de recursos que podem ser trabalhados. E o que torna ele um ambiente virtual de aprendizagem, porque a gente acaba usando esse termo AVA para muitas das ferramentas que existem, né? Mas na UFTM, o único ambiente virtual de aprendizagem que a gente tem é o Moodle. Não dá para considerar que o Google Sala de Aula é um ambiente virtual de aprendizagem, porque ele não faz a gestão acadêmica dos alunos inscritos. No Google você consegue fazer o registro da vida acadêmica do aluno, ele ainda não é integrado, essa parte com o Siscad, de mandar a nota, mas é algo que a gente já está trabalhando, né? Mas lá você consegue programar as notas dos alunos para depois você só copiar isso para o outro sistema. Você consegue fazer a gestão da grade curricular, dos conteúdos, da sequência didática. Em cursos que são totalmente EAD, o Moodle faz toda a gestão da vida acadêmica, toda a gestão acadêmica dos cursos e alunos matriculados. E por que o Moodle é tão utilizado no mundo todo? Na verdade, o Moodle é o ambiente virtual de aprendizagem mais utilizado no mundo. Essa informação é bastante importante. Ele é um ambiente que é confiável, ele foi projetado especificamente para o ensino e aprendizagem, né? Não foi adaptado para isso. Ele é fácil de usar, apesar de ter algumas questões relacionadas à administração e à edição das páginas, que pode ser um pouquinho mais complicadas, mas, no geral, ele é um ambiente fácil de usar. Ele é gratuito, ele está sempre atualizado, né? Na UFTM nós estamos na versão mais atual, que é a versão 3.8. Ele é disponível em todos os idiomas, pelo menos os mais comuns, né? Não sei se todos os idiomas do mundo, que seria muita coisa, mas pelo menos nos idiomas mais falados no mundo, ele é
disponível. Ele é uma plataforma de aprendizado que tem tudo em um, como eu falei da gestão acadêmica. Ele é flexível e personalizável. Ele pode ser acessado de qualquer lugar, a qualquer hora e em qualquer dispositivo. Eu não sei se vocês já chegaram a acessar o Moodle pelo celular, não o aplicativo, mas no próprio Google Chrome do celular. Ele tem um layout que é totalmente adaptável ao dispositivo, né, em celulares, em tablets, computadores, tanto faz de onde você acessa, ele sempre vai ter um layout que é de fácil visualização. E ele tem o apoio de uma comunidade muito forte que está sempre provendo soluções para essa plataforma. Vamos lá, vamos falar um pouquinho das salas de aulas virtuais. Eu acho que a maioria já sabe disso, mas para a gente criar uma sala de aula no Moodle, a gente usa o próprio sistema integrado da UFTM. A partir do sistema integrado, ele comunica com o Siscad, e se eu tiver uma oferta de disciplina no Siscad, eu consigo exportar tanto aquela disciplina quanto as matrículas que foram feitas nessas disciplinas para o Moodle. Essa parte não entra na demonstração, mas é bacana falar. Lá, quando vocês acessam o sistema integrado, né, que é o FTMnet, tem no menu, né, no menu acadêmico, lá, educação à distância, você vai ver que tem um menu criar sala virtual. Quando você clica nesse menu, ele já baixa do Siscad diretamente aqui, eu tenho que pedir licença para o professor Assir, que eu usei as disciplinas dele, né, ele já puxa as disciplinas que estão cadastradas no Siscad. Você apertando o ícone criar sala, automaticamente ele já cria uma sala no Moodle. Você pode entrar lá, configura a sua sala, disponibiliza os materiais, cria as atividades, e depois você vem e clica no botãozinho matricular alunos. Clicou aqui, ele já busca todos os alunos que se matricularam naquela disciplina e matricula eles automaticamente na disciplina lá no Moodle. Tá bom? Então, é muito simples, né? Todos os professores que têm disciplinas no Siscad conseguem automaticamente ter essas disciplinas no Moodle. Vamos falar um pouquinho de layout. Quando a gente cria essas salas no Moodle, elas vêm com um layout padrão, que já foi pensado para o ensino presencial. Esse layout, ele dispõe de alguns links aqui que facilitam a disponibilização de materiais. Então, ele já disponibiliza um link automático para o plano de ensino, e depois eu mostro para vocês, né, como que a gente edita isso aqui, se quiser mudar, enfim. Ele já cria uma central de mídias, onde os professores e os alunos conseguem disponibilizar conteúdos, um fórum informal, né, para conversas que chama Hora do Intervalo, um fórum de dúvidas do curso, e o link para o livro de notas do aluno, né, então isso aqui já é criado. O próprio sistema também já cria um esquema de módulos padrão, com esses módulos, né, a apresentação da disciplina, e ali dentro já tem algumas atividades, roteiro de estudo, atividades e fórum de discussão. Como no ensino presencial o Moodle ele é utilizado mais para disponibilizar conteúdo, então esse layout ele foi pensado num modelo para não de curso, como se fosse um curso autoinstrucional, que ele tivesse módulo 1, módulo 2, módulo 3, que fosse algo sequencial, mas algo que o aluno possa acessar esses recursos que são complementares à sala de aula. Então, dentro desse layout, vocês já vão ter mais ou menos pré-configurado um tipo de sala de aula que é um apoio ao ensino presencial. Mas talvez nesse momento do PSE, os professores também queiram alterar esse layout e criar alguma coisa que seja mais customizada para a necessidade da disciplina ou para algo que ele tenha pensado, como uma sequência de atividades, enfim. É o que eu vou falar agora em relação aos diferentes layouts que existem, e depois a gente entra um pouquinho na questão modular do Moodle, tá bom? Esse layout que a gente apresentou, que já vem o padrão, ele é um layout de grade. Ele vai mostrando as informações, dependendo do tamanho da tela da pessoa. Elas ficam de forma horizontal ou de forma vertical. Provavelmente, se eu acessar esse layout de grade em um celular, ele vai ficar de forma vertical ou alinhado de 2 em 2.
layout de blocos, ele é muito parecido, mas os blocos são expansíveis, né? Você clica nele, eles abrem, né, uma janela com a informação que contém dentro daquele bloco. Nós temos o formato de tópicos, né, que ele já não é um formato animado, mas você clicando no tópico, você acessa o conteúdo. Todos eles são muito parecidos na prática, desculpa, na teoria, mas na prática, do dia a dia de utilização do Moodle, vocês vão ver que dá diferença, tá bom? Temos o formato de tópico único, né, na verdade ele é um tópico geral e ele cria subtópicos dentro dele, né. O formato semanal, que é para uma disponibilização de cursos que vão sendo liberados aos poucos, né? É muito comum quando a gente faz curso com tutoria, os conteúdos serem liberados semanalmente, né? Geralmente, os conteúdos são liberados na segunda-feira e a gente posta as atividades até o domingo. E aí, fecha a atividade no domingo, na outra segunda-feira abre o próximo módulo, e aí fecha a próxima atividade no domingo e assim vai, né? 3, 4, 5, 6, 10 módulos, não importa. E nós temos outros layouts que eu não coloquei aqui porque não daria para demonstrar, mas que é o formato de atividade única, onde você pega aquele curso e transforma em apenas uma atividade, pode ser um questionário, pode ser uma tarefa, pode ser um fórum, um recurso interativo, por exemplo, como um quiz. Enfim, aquele curso inteiro vai ser uma atividade. Isso a gente utiliza muito quando a gente quer uma atividade do Moodle para disponibilizar em algum site externo. E o formato social, que ele é basicamente um fórum que vai sendo feito, vai sendo criado na página do curso. A gente precisa entender também um pouquinho da questão de como funciona a teoria, né, que existe por trás dessa questão dos módulos no Moodle e por que isso é importante para a gente entender como construir a nossa sala. A estrutura básica do Moodle, ela sempre vai remeter a módulos. Então, você vai escolher o layout do seu curso e você vai criar módulos. Esses módulos, dentro desses módulos, você vai disponibilizar os seus recursos e as suas atividades. O que são recursos e o que são atividades? A gente vai ter ao longo da semana, né? Amanhã a Rose vai falar sobre recursos, né? Recursos são disponibilizações de material, sejam eles externos, sejam eles internos, sejam de autoria do professor ou de autoria de outra pessoa, sejam conteúdos em texto, em áudio, em vídeo, tudo que você fornece como um objeto de aprendizagem para esses alunos é um recurso. E tudo que você usa para avaliar, seja um fórum, seja um questionário de múltipla escolha, seja uma atividade discursiva, seja uma tarefa que ele tenha que postar alguma coisa, enviar para o professor, né, uma atividade que ele produziu em casa, tudo isso são atividades. É uma forma da gente dividir o que existe, né, os objetos de aprendizagem que existe dentro do Moodle. Então, a gente tem que ter em mente que a gente vai separar isso em módulos. Nem que seja um único módulo, o Moodle vai dividir isso em módulos. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a gente quer utilizar o Moodle é pensar nos módulos que a gente quer disponibilizar e quais os recursos e ou atividades vão estar disponíveis dentro de cada um desses módulos. Esses módulos, eles podem estar disponíveis, como naquele exemplo do layout padrão, né, que já é criado, eles podem estar disponíveis para serem acessados a qualquer momento. Vamos supor que no módulo 1 eu disponibilize artigos, no módulo 2 eu disponibilize links do YouTube com aulas sobre aquele assunto da disciplina. No módulo 3 eu criei um fórum onde eu quero discutir com os alunos. Isso não importa, eu posso disponibilizar várias coisas em cada módulo, como os módulos podem ser temáticos. Eu tenho 4 temas que eu vou trabalhar na minha disciplina, eu disponibilizo cada tema em um módulo, e dentro desse módulo, eu posso colocar recursos diversos, subir PDF, colocar link de vídeo, e depois fazer atividades. Então, sei lá, eu tenho o meu tópico 1 lá, o meu tema 1, eu coloco no módulo 1. Então, eu coloco
alguns objetos de aprendizagem, eu coloco elementos, eu coloco links, enfim, eu dou todos os recursos para o aluno trabalhar, coloco um fórum, porque eu quero que eles discutam aquele assunto, e depois eu faço uma atividade avaliativa no final. Então, módulo 1, módulo 2 já é outro tema. Eu posso pensar isso de uma maneira aberta, disponibilizar tudo ao mesmo tempo. Como eu posso pensar os módulos de maneira sequencial. Se a minha disciplina ela vai ter quatro temas diferentes, mas esses temas vão ser abordados de maneira sequencial, quer dizer, para trabalhar o módulo 2, eu tenho que ter trabalhado o módulo 1, para trabalhar o módulo 3, eu tenho que ter trabalhado o módulo 2. É importante a gente pensar esse aspecto antes de subir a disciplina para o Moodle. Por quê? Porque aqui a gente vai ter que pensar o que a gente tem que fazer entre um módulo e outro. Quais são, né, os pré-requisitos que eu vou ter que cadastrar para a pessoa passar de um módulo para o outro. Por exemplo, eu posso determinar que para ir para o módulo 2, o aluno tem que concluir a atividade avaliativa do módulo 1. Ou melhor, que ele tem que concluir a atividade avaliativa do módulo 1 com uma nota igual ou superior a 7, 7,5, que eu determinar. A nossa média aqui é 7, né? Ou que ele tem que ter tido acertado 75% das questões. Enfim, eu posso determinar qual que é esse critério de nota, critério de avaliação. Como eu também posso restringir, vamos supor que a disciplina é ofertada em 4 semanas. Eu posso restringir o conteúdo por semanas, para que o aluno não acesse tudo ao mesmo tempo. Aquilo não vai ficar tudo disponível. Então, eu coloco aqui, olha, ele só vai poder acessar o módulo 2 a partir da data tal. Ele só vai poder acessar o módulo 3 a partir da data tal. Eu vou configurando esse caminho que o aluno vai percorrendo. Ou então, eu posso criar uma sequência de módulos e restringir o acesso para o perfil de usuário. Por exemplo, eu crio um módulo de recursos didáticos que só podem ser acessados pelo professor da sala e pelos monitores que eu tenho na minha disciplina. Então, eu restringo o acesso àquele conteúdo pelo perfil do usuário, tá bom? Aí esse é um pouquinho mais refinado, exige aí a configuração também dos perfis de usuários na sua sala de aula. Agora vamos fazer a demonstração lá no sistema. Eu acho que eu vou ter que mudar aqui a apresentação para a tela cheia, tá? Só um minutinho. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é que para acessar o Moodle, a gente vai acessar pelo endereço ead.uftm.edu.br. Esse é o endereço do Moodle institucional. Para acessar o Moodle, a gente vai vir aqui na barrinha de acesso, vai digitar o nosso login, que é nosso nome, ponto sobrenome. Aqui a gente não usa o @uftm.edu.br, porque ele é um sistema gerenciado internamente, então a gente usa o mesmo login e a mesma senha do sistema integrado, tá bom? Quando a gente abre, ele faz esse painel com os cursos que a gente acessa normalmente. Então, provavelmente aqui vai aparecer a disciplina que vocês dão, ou algum outro curso que vocês estão realizando. Aqui o nosso a gente do SEAD fica essa confusão porque a gente acessa muitos cursos e vai trabalhando em cima deles, então o nosso painel fica meio bagunçado, né, cheio de coisa. Mas para vocês não vai aparecer todos esses elementos não, tá bom? Lá na página inicial do site, um pouquinho mais para baixo, ficam os lugares onde as disciplinas são disponibilizadas. Então, por exemplo, se você é do ICBN, quando você clicar, quando você criar a sua disciplina lá, ela vai vir para essa abinha aqui, ó, do Instituto de Ciências Biológicas e Naturais, aí você escolhe por semestre, enfim, perdão, aqui não tem nenhuma. Vamos ver do primeiro semestre. E aí você pega lá, eu criei a disciplina de biologia celular. Aí você acessa essa disciplina de biologia celular. Tá bom? Aqui eu acredito que tenha 2 turmas, né? Por isso que tem 2 salas criadas. Mas você vai achar
essa disciplina no menuzinho do seu instituto, ou da pós-graduação, ou do campus Iturama, tem de extensão, do Cefores, né, os cursos do Hospital de Clínicas também estão aqui, os cursos que a gente tem que são à distância, que é o Ciência 10, Pedagogia Universitária e a Licenciatura em Pedagogia também estão aqui, os projetos, os cursos da PROACE e também os cursos do SEAD estão aqui. Tá? Eu vou acessar uma sala que a gente criou aqui no SEAD, que é uma sala de exemplo 2. Olha aqui, ó. Esse é o modelo que vai ser criado da sua sala quando você criar automaticamente lá pelo sistema integrado. Aqui, ó, eu não tenho cadastro no Siscad, então não vai aparecer meu plano de ensino. Mas o de vocês, quando ele for postado lá no Siscad, automaticamente ele já puxa para cá, clicou, ele gera o plano de ensino aqui. Essa central de mídias é onde eles conseguem disponibilizar o material. Eu acredito que ela não vai estar configurada ainda aqui. Ela não está configurada no meu, mas isso é algo simples, vocês vão aprender na parte de atividades, tá bom? Hora do intervalo, que é aquele fórum que eu falei que é mais informal, né, para discutir, enfim, coisas que talvez não sejam, é uma conversa ali com os alunos, né, não necessariamente dúvidas sobre a disciplina. E o fórum de dúvidas, que é o mesmo sistema, né, do hora do intervalo, mais um aqui para discutir dúvidas em relação à disciplina, e as notas Moodle, aqui no caso, como eu sou professor dessa disciplina, vai aparecer a nota de todos os participantes, mas o aluno que ele acessar essa parte, ele vai ver só a nota dele, tá bom? E aqui embaixo, ó, aquele layout que eu falei. Olha que interessante, no PowerPoint eu acessei do meu computador, então ele ficou assim, ó, 3 em cima e 1 embaixo do meu notebook que eu fiz de casa. Aqui no computador do SEAD, ele já tem uma tela maior. Então, ele já fica, o layout do Moodle, ele vai adaptando conforme a tela, enfim, conforme as configurações do computador. Aqui a gente já configurou também, dentro desse módulo de apresentação das disciplinas, os links, né, para o fórum de dúvidas e fórum de intervalo, que está lá no cabeçalho, a apresentação do professor, que vem um link para o perfil do professor, né, aqui no caso está mostrando o meu, mas vai mostrar o de vocês, quando vocês estiverem, enfim, conectados, e da central de mídia, que já aparece ali, tá bom? Aqui nos outros itens não tem mais nada, ó, tá vazio. Então, nas próximas aulas, vocês vão entender como que a gente vai alimentando isso. Por quê? Porque a organização do Moodle sempre vai ser modular e você vai inserir os seus objetos de aprendizagem dentro dos módulos, ok? A grande dúvida aqui, que eu acho que quando todo mundo acessa o Moodle, é porque assim, você clica aqui dentro, ó, não tem nada, tem só o botão de fechar. Aí a maioria das pessoas já trava aqui, porque fala assim, nossa, mas como que eu vou editar essa página se essa página não tem nada, né? Ela parece que, se você criar uma página em branco, deixa eu mostrar para vocês. Olha aqui. Ela vem assim, ó. Não tem nada aqui. Ela não vem nem configurada, ó. Seção 2. Não tem nada. Então, quando a pessoa se depara com essa página em branco, às vezes ela assusta, porque ela fala, meu Deus, como que eu vou editar? O que que eu vou fazer com essa página, né? Porque não sabe como disponibilizar o material, não sabe como criar atividades e tudo mais. Por isso que a gente tem que entender como funciona essa estrutura, para a gente também entender como funcionam os recursos e as atividades dentro do Moodle. Por isso que esse treinamento foi criado dessa maneira da gente ver de forma sequencial ao longo dessa semana como é que o Moodle funciona. Mas vamos lá. Eu vou trabalhar nessa sala mesmo aqui, ó, tá? A gente pode trabalhar vou mostrar rapidinho, dentro da sala padrão, existe ou na sala em branco, eu vou trabalhar nas duas. Mas, enfim, existe um botão mágico no Moodle, e esse botão é esse botão aqui, ó.
ativar edição. Esse botão ele só está disponível para o professor da sala, que é o responsável. Vocês viram que deu uma mudada no layout da sala? Quando a gente ativa, aqui, ó, desativar, ativar edição. O Moodle, ele fica com a cara de, a cara de quem está editando o layout. Então, quando a gente está com o modo de edição ativado, a gente consegue alterar tudo dentro do Moodle, né? Fazer as configurações, alterar o layout, apagar coisa, colocar coisa, criar módulos novos, colocar conteúdo dentro dos módulos, tudo que a gente for fazer, a gente vai fazer com esse modo de edição ativado. Terminou de fazer, desativa, que você vai ver como é que ficou, tá bom? Então, vamos ativar o módulo de edição aqui e falar um pouquinho do layout básico. Com o módulo de edição ativado, vocês vão ver que direto aqui, ó, não adianta vocês quererem fazer nada. Vocês têm que vir sempre no ícone de editar. Bom, esse aqui, essa parte é o sumário, então eu vou lá. Tá vendo? Ele vai abrir para mim dentro de uma outra aba que eu vou editar aqui dentro. Vamos supor, eu vou tirar aqui a explicação de cada item. Eu vou deixar só o nome com o ícone. Isso aqui é um exemplo, tá, pessoal? Vocês podem fazer qualquer coisa que vocês quiserem. Terminei de fazer, salvar mudanças. Quando eu volto lá na minha sala, tá vendo? Só vão ter os ícones. Ou eu quero sei lá, vamos supor que tenha mais outro professor. Vou colocar que a Vanessa aqui é a professora desse curso, junto comigo. Aí formato também, como que está escrito. Ah, é que esse aqui eu acho que ele puxa automaticamente, ele é link, por isso que ele tá linkado para o meu nome. Aqui, ó, ele está linkado para o meu perfil, por isso que aparece. Poderia criar um link para linkar com o perfil da Vanessa também. Mas editou, salvou, ele já vai lá para a página. Ele deu uma desconfigurada aqui, mas a gente depois aprende durante a semana a configurar essa questão da escrita e tudo mais. Durante a parte de recursos, a gente vai aprender isso, tá bom? Então, a gente consegue editar qualquer coisa, tanto aqui no cabeçalho, quanto dentro dos módulos. Quer ver? O módulo apresentação da disciplina que está aberto, olham aqui, os recursos que eles foram criados, eles podem ser editados. A gente consegue editar as configurações desse recurso, né? Restrição de acesso, como que o aluno vai concluir, enfim. Isso aqui vai ser trabalhado na parte de recursos, mas a gente consegue editar. Como a gente consegue, vou criar aqui no roteiro de estudos, que seria o segundo módulo, adicionar um recurso novo. Eu vou adicionar aqui algo simples, um arquivo. Adicionar arquivo, eu vou vir no arquivo, vou subir aqui, perdão, eu vou enviar um PDF, tá? Vou dar como, botar esse ofício aqui, nem sei o que é. Enviar este arquivo. Aí eu vou disponibilizar esse arquivo. É um recurso, né? Tem item, perdão. Arquivo. Aí lá no meu módulo 2, criou essa atividade. Os detalhes, desculpa, esse recurso. Os detalhes de como se criam os recursos e atividades a gente vai abordar ao longo da semana, tá bom? O importante é entender, principalmente essa questão de ativar a edição e trabalhar o Moodle de forma modular. Pode ser sequencial ou não, nesse exemplo não é sequencial, mas ele vai trabalhar de forma modular. Os módulos são como se fossem as pastas onde vamos disponibilizar esses recursos e atividades. Tá ok? Vamos lá agora na página em branco.
Aqui, a gente já iniciou, eu vou até desativar o módulo de edição. Ele é um curso básico, ele está, por hora, no formato grade. Então, como que a gente vai fazer para alterar esse formato, conforme eu falei lá na apresentação? A gente vem nessa mesma engrenagem, né, e clica em editar configurações. Aqui você consegue editar configurações do curso, como, por exemplo, o nome da disciplina ou do... O Moodle ele não vai chamar de disciplina, tá? Ele vai chamar sempre de curso, mas vocês têm que ter em mente que isso é a disciplina, tá bom? A categoria, porque aqui eu posso mudar, dizer que ele é um curso do CBN, é um curso do ICS, enfim, mas aqui ele está na categoria SEAD. A visibilidade, eu posso ocultar. Se eu ocultar, esse curso não fica disponível para ninguém, só para quem está editando a página. Mostrar, ele já fica público, mas não significa que as pessoas possam acessar, tá bom? O acesso já é feito através do mecanismo de inscrição. Quando ele vai começar e quando ele vai terminar. Então, habilitando aqui, eu posso dizer se ele vai ter um prazo de início e um prazo de fim, tá bom? Fazer uma descrição que vai aparecer no sumário do curso. Eu posso colocar uma imagem para o meu curso, né? Vocês veem que aqui nos cursos do SEAD, tá vendo? A gente coloca imagens customizadas no curso. A imagem padrão vai ser essa daqui, que vem na maioria das disciplinas. Mas você pode colocar imagens customizadas para o seu curso, que o sistema aceita. E aqui na parte formato do curso é que a gente vai definir como que a gente quer. Olha aqui, ó, aqueles formatos que eu apresentei. Grade, tópico único, atividade única, social, blocos, tópicos e semanal. Eu vou dar uma dica, não seleciona atividade única se vocês não tiverem certeza, porque você selecionou, você não vai conseguir voltar para um outro formato, aí vai ter que cancelar a sala e criar outra, tá bom? Mas vamos lá, o grade é o que está. Formato de tópico único, olha só, eu selecionei, é aquele formato assim. Então, a gente, para alimentar esse tópico único, ativa a edição e vem nos tópicos, ó, seção 1, aí eu vou colocando aqui, nesse tópico eu vou inserir uma atividade. Qual atividade eu vou inserir? Escolhe aqui a atividade, o recurso, adicionar. No tópico 3, a mesma coisa. Vou adicionar uma atividade, escolhe o que vai ser adicionado, e a gente tem bastante coisa aqui no Moodle, viu? E vai trabalhando dessa maneira. Vou voltar lá na configuração. Formato do curso. Formato de blocos. O formato de blocos, ele é muito parecido com o formato de grade. Deixa eu desativar o módulo de edição para ver como é que fica. Só que ele aparece assim, quando você clica, o bloco abre, né? Ele expande, na verdade, e aqui vão aparecer todos os recursos e atividades que estiverem disponíveis dentro desse bloco. Vamos ativar a edição aqui para ver como é que fica. Tá vendo? Ele já abre num modelo um pouquinho diferente e eu vou adicionando aqui, ó, adicionar uma atividade ou recurso, escolho o que eu quero adicionar. No bloco 2, adicionar atividade, escolho o que eu quero e adicionar. Ao longo da semana, a Rose, a Andiara, a Vanessa vão adicionar recursos e atividades nesses blocos, tá bom? Desativar, vamos voltar lá na configuração. Ó, o formato de curso, o formato de tópicos. A gente já, não, a gente falou tópico único, né? Vamos ver o tópicos também. Ele cria os tópicos aqui, mas a lógica é a mesma. A gente vai lá, clica em ativar edição e vai adicionando as seções. Você pode mudar o nome clicando no lápis, né? Então, qualquer um deles é só clicar no lápis, que ele vai mudar o nome. Terminou da Enter, ele já muda o nome daquela seção. Vamos supor que seja temático. Então, eu vou trabalhar por temas, né? Tema 2. Aí eu boto o nome do tema aqui. Eu vou nomeando isso como eu quiser, tá bom? Da mesma forma, aqui, ó, eu consigo editar as configurações do módulo, mas eu já ensino isso. Vamos só terminar de visualizar aqui. Formato semanal.
ele vai ser apresentado dessa mesma maneira, mas aqui vão estar disponibilizados os conteúdos, e a ideia desse layout é você colocar pré-requisitos de tempo nesses módulos seguintes, para eles só serem acessados quando chegar um determinado dia, tá bom? Eu vou voltar, a edição aqui é a mesma coisa, né? Quando você ativa, você vai adicionando atividades e recursos dentro desses módulos. Eu vou desativar a edição, eu vou mudar, a gente vai trabalhar a nossa demonstração, vai ser no formato de grade, que é o que a gente está usando no SEAD, ele tem, enfim, uma série de configurações de cor e tudo mais, mas não precisa ficar muito preocupado com isso não, tá bom? Salvar e voltar. A gente não vai falar mais de configuração do curso, agora eu vou falar um pouquinho dessa questão entre os módulos. Opa, tá. Ó, ativar edição, ativar edição, e a gente vai trabalhar um pouquinho a relação entre esses módulos. Eu vou colocar aqui o módulo 2, nomear, né, o módulo 3 e o módulo 4. A gente pode colocar imagens nesses módulos. Eu vou colocar alguns arquivos aqui que eu selecionei. Enviar, salvar. Olha aqui, ele cria um módulo. Vamos supor que esse módulo, assim, eu deixo a módulo 1, mas ele poderia ser a minha introdução num curso sequencial, né? Eu posso ir alterando e criando esses módulos, enfim, colocando imagens que de certa forma, reflitam, né, o conteúdo desses módulos. Salvar, olha lá. Foi a imagem. Aí eu altero o nome aqui embaixo, ó, do módulo 2. Aqui eu vou colocar Moodle para professores. Módulo temático. Mesma coisa, no módulo 3, eu vou alterar a imagem. O módulo 1 já virou o módulo 2 virou o módulo 1, mas não tem problema não. Olha, você viu que ele mudou aqui, né? Vou colocar esse aqui, Moodle para monitores. E no módulo 4, a última imagem. Esse módulo 4 vai ser a minha avaliação final, melhor, conclusão e avaliação final, né? Conclusão e avaliação final. Eu vou disponibilizar dentro desse bloco. Atualizar a página. Pronto. Se você quiser ver como é que vai ficar, clica aqui, desativa a edição, tá bom? Então, ó, já estou criando uma carinha para o meu curso. Clicou aqui, introdução. Aí, ó, para baixo vão ter os recursos que eu vou adicionar. Quer voltar para a página inicial? Usa esse menu aqui de cima, ó. É esse curso aqui, o meu, Moodle 3. Tá bom? Dentro desses módulos, você vai adicionando as atividades e os recursos aqui no menu. Tá ok? Para cada um deles. Ao longo da semana, a gente vai ver com detalhes alguns desses recursos, algumas dessas atividades, as principais, e como fazer as configurações. Agora, uma coisa que é interessante quando a gente está fazendo cursos sequenciais. Eu vou só incluir uma atividade aqui, vamos supor que ao final da introdução, eu vou colocar um questionário. Tá vendo? Eu incluí um questionário. Vamos ver como é que fica fora da edição. Ó, abriu, tem um questionário, tá bom? Voltou para o curso.
eu quero que para acessar o módulo 2, vamos supor que esse questionário seja uma pesquisa de um diagnóstico que eu faço com a minha turma de alunos, para saber em que nível que eles estão de conhecimento. Então, eu coloco isso na introdução. Só que eu quero que para ele acessar o meu primeiro módulo, né, de conteúdo, que ele faça aquela avaliação. Eu não quero deixar que ele passe para esse módulo sem fazer avaliação. Então, eu vou lá, ativo a edição, venho na configuração, tá vendo? Meu módulo 2, né, que é o meu primeiro módulo de conteúdos aqui, editar sessão, e eu configuro restringir acesso. Ó, tá vendo? Restrições de acesso, adicionar uma restrição. Conclusão da atividades, que atividade deve ser marcada como concluída. Ah, perdão. Deixa eu fazer de novo. Editar sessão, restringir acesso, adicionar restrição, pode ser conclusão da atividade ou nota. Eu posso dizer que tem que ser maior ou igual a 7 no questionário. Tá vendo? Ó? O estudante deve combinar o seguinte, é que eu posso colocar várias restrições. Quer dizer, ó, ele tem que ter nota 7, desculpa, aqui vai ter que ser 70, se valer de 0 a 100, porque é porcentagem. No questionário, tá bom? Colocou a restrição, salvar. Então, aquele módulo, para o aluno, tá vendo que ele criou uma restrição? Aquele módulo para o aluno, ele só vai ficar disponível se ele fizer o questionário e tirar 70%, né, que seria o 7, né, então você faz a conta lá do quanto que ele precisa acertar para passar e colocar isso em porcentagem. Mas essa restrição, ela também pode ser de tempo, não precisa necessariamente ser de nota, como a gente explicou anteriormente. Então, eu vou remover essa daqui, eu vou adicionar uma data. Olha, o curso está começando hoje, dia 6, eu quero que ele acesse só a partir do dia 15, o módulo 2. Aí eu boto lá 0 horas, que é a meia-noite, né? Salvar. Então, aquele módulo para o aluno, ele só vai estar disponível a partir do dia 15 de julho. Ah, mas apesar da informação estar aqui, você como professor, mesmo sem o módulo de edição ativado, você vai ver. E como você faz para saber? Você vem aqui, se o aluno está vendo ou não, né? Aqui ele já diz que só está disponível depois do dia 15. Mas se você tiver em dúvidas, você vem aqui em cima, ó, na sua foto, mudar papel para, escolhe estudante, você vai ver que aquele módulo sumiu, porque ele tem uma restrição de acesso só a partir do dia 15. A gente está no dia 6, ele não vai aparecer para o estudante, tá bom? Aí retorna para o seu papel, retomar o meu papel normal, aí você vai ver todos os módulos aqui de novo, tá bom? Eu acredito que a parte de exposição, bem na hora, é isso. Eu vou ver se... Ó, nós já temos bastante dúvidas aqui. Eu vou lendo daqui e a gente vai fazendo, tá? O professor Nuno perguntou, os alunos da UFTM tiveram ou têm aprendizagem sobre o Moodle? Professor, nós ainda não fizemos um curso específico do Moodle para alunos, mesmo porque a questão do acesso dos alunos ao Moodle, ela não é tão complexa quanto a questão do professor. Porque se o curso tiver bem estruturado, a questão da configuração dele, o professor, assim, o aluno não vai ter dificuldade de encontrar o que ele tem que encontrar lá. O que ele precisa saber é acessar e encontrar o curso dele. Mas se ele tiver matriculado na disciplina, essa disciplina já aparece no painel dele. Então, como a gente tem que trabalhar com prioridades, e o PSE está batendo aí na nossa porta já, né, para começar dia 20 as atividades, a nossa prioridade foi treinar os professores, os técnicos administrativos que lidam com as questões pedagógicas no dia a dia, e a gente abriu para os monitores e também tiveram alguns alunos de pós-graduação que dão suporte nas disciplinas matriculados. A gente vai dar um treinamento conforme as necessidades que forem surgindo para os alunos, mas por enquanto a prioridade realmente está sendo treinar os professores, tá bom? Gabriela, boa tarde. Podemos usar o Moodle para aulas de ligas acadêmicas, incluindo ouvintes não discentes da UFTM? Pode. A gente consegue criar páginas no Moodle como
por exemplo, aqui, quando eu mostrei, não eram só páginas de disciplinas, né, dos cursos presenciais. A gente tem projetos de extensão e a liga se encaixa aqui, né? Então, aqui, liga de acesso vascular, a gente tem um exemplo aqui. Mas a gente tem uma parte para os projetos de extensão e grupos de pesquisa. E também da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, de acadêmicos estudantis, né? Comunitários estudantis. Tá bom? Professor Cláudio, só confirmando, assim que as disciplinas do PSE forem cadastradas no Siscad, é possível baixar mesmo antes de ter terminado a matrícula. Sim, professor, você pode criar a disciplina do Siscad, puxar a disciplina do Siscad a partir do momento que ela for criada, você já vai configurando a sua sala, e a partir do momento que os alunos se cadastrarem, você volta lá e clica no botão de cadastrar. Mais ou menos aqui, ó. Você vem, faz isso, cria a sala, configura a sala dentro do Moodle e depois você só matricula os alunos num outro momento. É importante lembrar que se houverem novas matrículas, toda vez que tiver uma nova matrícula, você tem que entrar lá no sistema integrado e clicar de novo em matricular alunos, porque ele atualiza as matrículas já existentes, tá ok? Professora Tanise, quais tipos de documentos podem ser inseridos? Qualquer um, professora. Eu estou para descobrir algum que não pode ser inserido no Moodle. O Moodle ele tem diferentes tipos de ferramentas para disponibilização de recursos. Na aula de amanhã, a Rose vai falar sobre isso. Ela vai falar mais especificamente sobre a disponibilização de material, e aí que entram os PDFs, os docs, os PPTs, porque isso tudo ele pode ser anexado dentro do Moodle, como também da produção de material, que você pode pegar esse material enfim, às vezes é algo que você quer compilar, você quer pegar vários artigos e criar uma sequência didática dentro desse artigo. Você não precisa disponibilizar cada artigo como um documento separado. Você cria uma página e você vai colocando os artigos conforme, enfim, conforme a sua ideia, né, o seu plano em relação àquela aprendizagem, tá bom? Depois, se não ficar claro, gente, depois a gente abre os microfones, volta e faz a pergunta mais específica, tá bom? Breno, você sugere que a cada aula seja um tópico ou um módulo? Depende muito, viu, professor? Depende como você quer trabalhar. Quando é ensino presencial, onde a principal relação aluno e professor se dá na sala de aula, o Moodle automaticamente ele vai para um segundo plano e vira uma ferramenta complementar. Então, lá, eu sugeriria, para o ensino presencial, você disponibilizar por temas. Tema 1, tema 2, enfim, os temas que são trabalhados em aula. O módulo, ele compreende também uma sequência didática entre os recursos e as atividades que vão ser realizadas com aquele aluno. Então, eu sugiro, dependendo da disciplina, você não disponibilizar para cada aula, mas você pode pegar um módulo, por exemplo, vamos voltar aqui para a nossa sala de treinamento. Vamos pegar esse módulo de introdução aqui que eu criei. Ó, eu comecei no questionário, mas vamos supor que eu começasse aqui com um artigo, né? Então, eu coloquei aqui. Não precisa ser arquivo, a gente pode fazer livro, página que são conteúdos autorais, tá? Mas eu vou colocar um artigo da aula. Eu vou subir esse arquivo. Cadê o meu ofício? Enviar. Ó, bacana que aqui, ó, a gente consegue alterar a sequência, tá? O artigo, depois eu vou disponibilizar, deixa eu ver aqui, uma URL. Eu não sei qual é a disciplina do senhor, mas eu vou colocar biologia celular, que foi a que a gente viu lá do ICBM. Eu sei que não é, mas a introdução à biologia celular. Vou deixar aqui, senão fica esse barulheiro aqui. Aí eu coloco a URL, coloco aqui, vídeo aula que você vai disponibilizar. Salvar. Tá vendo? Eu estou criando uma sequência didática, uma sequência de
objetos de aprendizagem, e com o teste. Mas vamos supor que isso aqui seja a introdução da minha disciplina. Nada impede que isso aqui seja uma aula e eu continue depois, né, aí eu disponibilizo depois um novo artigo, uma nova videoaula e um outro questionário. Vocês podem subir a videoaula de vocês aqui também, tá? Grava a videoaula e posta aqui. Aí o aluno não precisa assistir ao vivo, mas ele tem que fazer a atividade depois. Essa atividade não precisa ser um questionário também, ele pode ser uma produção autoral do aluno e ele posta aqui e vocês avaliam. A Andiara vai ensinar isso na quarta ou na quinta-feira, acho que é na quarta, tá bom? E você vai criando a sua sequência didática. Se você quiser que o aluno tenha acesso, por exemplo, ele precisa cumprir primeiro esse tema aqui do 1, então é melhor você separar em módulos. Mas se ele pode fazer vários temas, por exemplo, ele pode ler esse artigo, assistir essa videoaula, faz esse questionário. Lê um novo artigo, assiste uma videoaula, faz o questionário. Se uma coisa não depender da outra, você pode disponibilizar tudo junto no mesmo módulo. Agora, se você, assim, não, eu quero que ele faça a atividade antes de iniciar a próxima etapa. Na verdade, no presencial, como o professor guia o aluno, né, através da aprendizagem, assim, ele que apresenta os conteúdos, então, isso vai acontecer mais. Então, eu jogo essa segunda parte para um outro módulo, né, que seria esse outro, coloco aqui e crio uma restrição para que ele só acesse aquilo depois que ele concluir a atividade ou depois de uma data específica. Como vocês têm um planejamento da disciplina, eu acho que data específica vai funcionar bem para vocês trabalharem. Aí você coloca um limite aqui para ele fazer esse questionário, é um exemplo, uma data limite. Lá nas configurações vocês vão aprender a fazer isso, tá bom? Vamos lá, eu acho que eu parei aqui, né? Existe, professora Adriana Nicolucci, existe alguma ferramenta para aulas síncronas? Não. Dentro do Moodle, não. Até existe um plugin, mas ele não está instalado no Moodle da UFTM. Como eu sugiro que vocês façam? Vamos supor que aqui na aula, nesse momento, ao invés de uma videoaula que vocês vão postar, eu vou excluir aqui. Isso são ideias, tá, pessoal? Eu queira colocar o link de uma reunião. Vou pegar desse aqui, dessa nossa mesmo. Eu vou criar uma atividade, eu posso usar a URL, aqui colocar um tipo de recurso URL, adicionar, aí eu coloco aqui o link e vou colocar aqui, aula online do dia 6/7/2020, 14 horas. Salvar e voltar. Quando os alunos, colocar para cá, aí eu vou fechar aqui desativar a edição, só para ver como é que vai ficar. Então, quando o aluno entrar, ele falou, ó, tem que ler o artigo. Você pode colocar um texto aqui, porque tem uma ferramenta que chama rótulo. Deixa eu mostrar, porque aí eu acho que fica mais claro o que eu estou querendo dizer. Ó, eu vou colocar um rótulo. Rótulo é uma informação. Vou escrever assim. Teremos aula presencial. Vou colocar um presencial aqui só para presencial online na plataforma Google Meet no dia 6/7/2020. Leiam o artigo, pois será discutido na sala de aula. Ótimo. Fechou. Eu estou fazendo aqui sem configuração nenhuma, tá, pessoal? Aí eu vou mudar isso aqui, vai se chamar avaliação. Vamos supor que essa aqui seja uma unidade do seu plano de ensino. Vamos fechar, desativar a edição, e eu vou ver isso aqui como aluno, para ficar bastante visual, papel de estudante. Então, quando o aluno acessar, ele vai ver aqui, teremos aula presencial, leia o artigo. Aí ele vai acessar o artigo, né, clicou aqui, vai abrir o artigo para ele ler, ele vai, então a aula online vai ser dia 6/7. Eu não vou clicar, porque senão vai abrir a mesma página, tá bom? Ele clicando, vai diretamente para a sala de aula onde vocês vão se encontrar. Aí lá você explica, depois no dia tal, depois da aula, ou no dia tal, vai ter a avaliação.
Aí ele entra e faz a avaliação. Você cria uma sequência didática, entendeu? Isso que é orientar a aprendizagem para os objetos. Mesmo que esse objeto seja uma aula online ao vivo, o sistema ele vai orientar as atividades para os objetos de aprendizagem e não centrar na figura do professor. Não sei se vocês conseguem entender isso assim com clareza. O sistema ele orienta para os objetos de aprendizagem e não para a instrução do professor. Então, quando a gente for transpor isso para uma sala do Moodle, a gente tem que pensar nisso. Então, peraí, quais os momentos que eu vou ter, quais os recursos que eu tenho que disponibilizar, quais as avaliações, as atividades que eu vou fazer. E você vai construindo isso no Moodle numa sequência de objetos de aprendizagem que você vai colocando aqui, tá bom? Depois a gente abre o microfone se não ficou claro. Aula, sim, eu acho que a pergunta do professor Cláudio ficou bacana. Não precisa gravar, você pode gravar e colocar no Moodle, mas você pode também colocar esse link para a reunião ao vivo, não tem importância. Nesse sentido, o Moodle, e eu acho que isso é uma dica que eu daria pessoalmente, ele vai ser o melhor dos sistemas para você gerenciar a aprendizagem em sala de aula, porque aqui você consegue colocar tudo. Não tem ferramenta de videoconferência? Dentro do aplicativo não tem, mas você pode usar o Google Meet, é uma ferramenta. Mas eu não quero disponibilizar o material dentro do Google, quero botar dentro do Moodle, quero botar no meu Drive. Ótimo, bota lá no seu Drive e põe o link aqui. Enfim, tudo que você pensar em fazer, você consegue fazer a partir do Moodle. A minha recomendação, isso é uma opinião pessoal. Eu acho que o professor tem que ter liberdade acadêmica de decidir quais as plataformas ele vai utilizar, enfim, quais as ferramentas ele também está mais familiarizado, o que ele acha melhor. Mas a minha dica seria centralizar as informações dentro do Moodle, porque ele faz isso melhor do que as outras plataformas, porque ele é uma plataforma de gestão da aprendizagem. Então, você vai conseguir disponibilizar todos os objetos que você tem aqui. Inclusive, lá na página do ensino remoto, tem videoaulas, recursos educacionais abertos, e você vai articulando isso de maneira que você cria um roteiro de aprendizagem para o aluno. E aí esse roteiro vai ter os recursos que ele vai estudar e as atividades que ele vai realizar. Você pode botar um fórum de dúvidas aqui, onde o aluno vai colocar as dúvidas dele. E aí a dúvida de um aluno já fica para o outro, eles vão interagindo dentro desse fórum. Então, aqui você centraliza a gestão da aprendizagem dos seus alunos. Eu acho que respondi essa. Professor Gilberto, tem como inserir instrumentos do Google Docs no Moodle, ou tem que inserir o link? Ou o Moodle tem uma ferramenta específica? Professor Gilberto, você pode botar o link para os formulários, os questionários do Google ou os da Microsoft, o que você achar melhor trabalhar, mas o Moodle tem uma ferramenta mais elaborada de questionários, que é essa que eu coloquei aqui. Eu não vou entrar em detalhes dessa ferramenta de questionário, porque ela vai ser explicada melhor na quarta-feira pela Andiara. Então, ela vai ensinar a elaborar um questionário e você criar maneiras de autocorreção, criar banco de questões, enfim. E ela também vai depois ensinar as tarefas, né, que são submissões de trabalhos autorais dos alunos. Shirley. Então, eu posso criar e configurar uma turma antes da disciplina acontecer? Pode, professora. Você já pode ir trabalhando a sala. Como criar uma sala de curso de liga acadêmica que não estão cadastrados nos CISCADs? Eu falei que pode, não falei como. No caso, a gente só está aceitando cursos, projetos de extensão, projetos de ensino e projetos de pesquisa que tenham registro. Então, você encaminha esse registro para o e-mail suporte.ead@uftm.edu.br. Eu vou escrever aqui, tá, professor? suporte.ead@uftm.edu.br. Solicitando a criação da sala e dizendo o que é, e também mandando o número do projeto, tá bom? O número de registro do projeto na respectiva pró-reitoria. Professora Sheila, eu poderia criar uma disciplina e só ir modificando ao longo do tempo? Não preciso criar todos os semestres? Professora, isso é uma questão que todo mundo pergunta. A gente tem uma restrição de espaço.
Então, a gente não consegue infinitamente criar, assim, manter a sua sala infinitamente no Moodle. Mas o que, que pode ser feito? É até por uma questão de organização, porque como vocês veem aqui, ó, na página inicial, os cursos, eles ficam disponíveis por semestre. Então, todo ano, a gente faz uma limpeza no Moodle, mas a gente avisa os professores para fazer backup do conteúdo da disciplina. Lá nas próprias salas, e agora eu vou me enrolar com isso, porque deixa eu acessar aqui a minha sala. Eu estou como estudante. Deixa eu retornar para o meu papel aqui de administrador. Está vendo que aqui nas configurações você tem essa ferramenta de backup. Você clicando aqui, ele vai te dar, é que eu não vou fazer todos os passos agora, mas mesmo se você entrar aqui e clicar pular para o passo final, ele vai gerar um arquivo de backup dessa sala. Você clicando em continuar, ele baixa esse arquivo para o seu computador. Então, quando você abrir uma nova sala no semestre seguinte, porque aquela nova sala, ela vai ter uma configuração de semestre diferente, ela vai ter uma turma diferente. Porque se você mantivesse a sala, você teria que fazer as matrículas manualmente. Você abre a sala no semestre seguinte, pega esse arquivo que foi gerado do backup e você vai lá e coloca aqui pela ferramenta importar. Importou, aqui para mim ele vai aparecer tudo, né? Mas depois eu vou pedir para ao longo da semana a Rose, pode ser amanhã, né, Rose? Ela explica essa questão do backup certinho, para não perder o que for feito. Mas a gente consegue importar esse conteúdo para dentro da plataforma, tá bom? Vamos voltar lá, perguntas. Professora Marina, parabéns pela excelente aula, muito grato. Uma dúvida, entrei no meu Moodle, mas não visualizei como iniciar, criar uma sala de aula. Professora, você só vai criar uma sala de aula pelo integrado. Pelo Moodle, essa função não está habilitada para os professores, tá bom? Então, segue aquele fluxo lá. Eu vou mostrar aqui no integrado, só para não ficar essa dúvida para um outro momento, né? É porque, como eu não sou professor, para mim não aparece igual vai aparecer para vocês, mas a gente consegue, acadêmico, educação à distância, criar sala virtual. Aqui, a partir do momento que vocês criaram, ele já busca as disciplinas de vocês. É porque aqui eu não tenho disciplina, então não vem essas disciplinas, então eu busco pelo professor. Mas o de vocês já vai aparecer aqui, aí vocês já vão direto naquela parte, criar sala, que nem eu coloquei aqui, ó, pro exemplo do professor Acira, aparece essas disciplinas, e ó, criar sala, automaticamente já cria uma sala lá no Moodle, tá bom? Breno, dá para colocar restrições dentro de um módulo? Professor, dá para criar dentro de um módulo? Dá. Eu entendi agora a pergunta. Aqui, por exemplo, para fazer a avaliação, eu quero que ele tenha lido o artigo. O que a gente vai fazer? Depois também, com mais detalhes, a Rose vai explicar isso, a Andiara também. Ativa a edição. Eu tenho que dizer o que o aluno precisa para concluir esse artigo. Como é uma leitura, é difícil da gente ficar, ele vai ter que responder, não. Eu só venho aqui, ó, conclusão da atividade, acompanhamento de conclusão. Os alunos podem marcar manualmente, é o padrão, mas eu clico aqui, mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas, e o estudante deve visualizar essa atividade. Salvar, e eu vou colocar aqui na minha avaliação, eu vou fazer, eu disse como ele vai concluir aquela atividade. Eu venho na minha avaliação e eu vou dizer que ele só pode fazer quando o artigo for lido. É que aqui nesse caso ficou bem simples. Salvar. Aí eu vou olhar lá como, ó, tá vendo que ele adicionou uma restrição aqui? Disponível se artigo da aula estiver marcado como concluído. Eu vou vir para o papel de aluno. Papel de aluno. Ele vê que tem avaliação, mas ele precisa ler o artigo. O artigo, ele não pode marcar manualmente como concluído aqui, ó. Tô clicando e não acontece nada.
Mas se ele abrir o artigo, na hora que ele voltar lá, deixa eu abrir em outra página. Atualizar, só para me sacanear. Por isso que é bom a gente testar tudo antes, viu? Deixa eu voltar para o meu papel aqui. Eu devo ter configurado alguma coisa. O problema, eu já sei qual que é, porque o artigo, como é um arquivo externo, ele não vai gerar dentro do sistema a conclusão, como se fosse uma página ou um livro. Acompanhamento de conclusão, não. Eu acho que eu entrei no curso. Espera aí, pessoal, dei uma embananada aqui. Ativar edição, artigo, editar configurações, conclusão. Eu vou colocar aqui, ó, que eles podem marcar manualmente, só para mostrar, tá bom? Desabilitar a edição e mudar meu papel para estudante. A avaliação está aqui e está restrita. Ela só vai estar disponível quando o aluno lê o artigo. Gente, mas está me sacaneando, né? Faz isso todo dia. Eu acho que essa visão de estudante, desculpa, pessoal, isso é coisa básica, deveria saber. Ela não me permite fazer o curso como estudante. Eu teria que estar matriculado no curso como estudante para fazer. Mas eu acho que ficou claro, né, professor Gilberto, que dá para você restringir dentro do módulo. Aqui no caso, você não vai restringir o link da aula ao vivo, porque ele é uma aula que vai acontecer ele lendo ou não um artigo, né? Mas você consegue, por exemplo, colocar aqui um livro ou uma página que são formatos que não são externos e dizer que ele só pode fazer a avaliação depois que ele lê todo aquele material. Isso a gente consegue fazer, tá bom? Alexandre, o Google tem uma ferramenta para quadro. É possível ter um quadro virtual no Moodle? Quadro, professor Alexandre, é quadro negro, tipo lousa? Se for isso, se for a lousa, ele não tem essa ferramenta. Mas, assim, isso é utilizado só em situações síncronas, né? Então, a gente vai ter um momento das ferramentas de videoconferência, algumas delas têm essa opção de você ter um quadro para escrever. Eu não sei se é exatamente isso. No fórum, tem como o aluno responder ao outro ou só o professor pode responder? Tanto faz, você programa se você quer permitir que um aluno responda ao outro, ou permitir somente resposta à pergunta do professor, ou somente o professor pode criar tópicos, enfim, você configura, a Andiara vai falar sobre isso na quinta-feira. Os alunos podem interagir dentro da disciplina em fórum, por exemplo, sem a presença do professor? Podem, professor, a gente vai ver isso mais especificamente na ferramenta fórum. É possível gerir o acesso do aluno? Sim. Eles só vão ter acesso se eles estiverem matriculados. Se eles estiverem matriculados na disciplina, eles têm acesso à sua sala. E isso por causa dessa integração entre o Siscad e o Moodle. Flávia, boa tarde. No caso da disciplina eletiva, que está sendo criada agora, também é possível solicitar o acesso pelo e-mail do SEAD para que vocês façam a criação da disciplina? Professor, acho que disciplina eletiva vai para o Siscad, né? Oferta via Siscad. Então, é melhor esperar criar a disciplina no Siscad para depois gerar ela no Moodle, porque senão ela, quando gerar, vai ter uma incompatibilidade, porque ele não vai usar o mesmo espaço. Ele vai gerar uma disciplina nova. Então, acredito que é melhor esperar, a oferta está certinha no Siscad, e aí já fazer essa solicitação pelo sistema integrado. Professor Ariane, onde posso me inscrever para receber o link dos próximos dias? Professor, é o mesmo link, tá bom? Pode usar o mesmo link dessa reunião, a semana inteira vai estar disponível, tá bom? Os monitores da disciplina podem participar do fórum? Professora,
os monitores da disciplina, eles não estão necessariamente matriculados na disciplina, né? Isso é algo que a gente já estava prevendo. O professor, ele consegue vir aqui, ó, em participantes, nesse menu, é porque aqui não tem ninguém. E ele vai ver quem está naquela disciplina. Mas, na verdade, para inscrever, eu estou de novo como estudante, né? Gente, tem hora que dá um nó, viu? Assim, a gente tem que ficar esperto. Vamos lá, participantes. Eu posso inscrever o aluno. Por exemplo, eu tenho uma disciplina, e a Vanessa, ela não é aluna da minha disciplina, mas ela é minha monitora. Nossa senhora, quanta Vanessa. Ah, essa aqui, ó. Pronto. Não, pessoal, aqui não põe nada, não. Aí eu vou adicionar o papel. Eu posso colocá-la como estudante, ou até mesmo, né, no caso dela ser um monitor daquela disciplina, eu posso colocá-la como professor, ou como tutor. Tá? No caso aqui, o tutor seria o papel. Também tem o papel monitor, mas eu, agora de cabeça eu não me lembro qual que é a configuração, o que permite o monitor fazer. Mas você colocando, eu vou colocar monitor, só para dar o exemplo. Inscrever. Então, eu vou ter todos os meus alunos e eu vou ter a Vanessa como monitora. Então, ela pode, assim, eu sei que nisso ela vai conseguir ajudar nos fóruns, nas atividades, no conteúdo, acompanhar um grupo de alunos, e aí a gente vai configurando isso na plataforma conforme a gente quer que isso ocorra, tá bom? Mas pode sim, só que aí vai ter que fazer essa inscrição manual do monitor, tá bom? Eu acho que essa era a última. Eu vou deixar de compartilhar a minha tela. E se vocês quiserem, a gente está aí mais 10 minutinhos abertos para dúvida. Se alguém quiser abrir o microfone, falar. Essa é só a primeira aula, tá, pessoal? Porque às vezes alguns conteúdos ficaram mais superficiais, porque eu também não quero entrar no assunto, nos assuntos que vão ser abordados ao longo da semana. Então, a gente vai aprender a trabalhar com recursos e atividades e recursos interativos ao longo dessa semana. Eu trouxe aqui, né, a programação. Então, amanhã a Rose vai explicar sobre recursos de disponibilização de conteúdos, que são por exemplo, aquele link que eu coloquei, os arquivos que eu quero colocar, se eu quiser criar livros, páginas, enfim, eu posso colocar, ela vai ensinar a fazer tudo isso. Depois, na quarta-feira, a Andiara, lá da fisioterapia, a nossa colaboradora, vai ajudar com a questão das tarefas e dos questionários, a como configurar tarefa, como corrigir tarefa, como elaborar questionários, banco de questões, enfim, as coisas que são relacionadas aos questionários. Vai ter um dia só para fórum, que essa ferramenta é muito, muito boa e é um dos corações, né? Não é o único, mas assim, é dos pontos principais do Moodle, que é essa interação pelo fórum. E como ele tem muitos detalhes, que essa questão que foi perguntada, se o aluno pode interagir, não pode interagir, se ele só interage com o professor, tudo depende do que o professor quer. E aí, na sexta-feira, a gente termina com a Vanessa falando sobre os recursos interativos, que a gente tem recursos interativos tanto para disponibilizar conteúdo quanto para realizar atividades. Então, a gente vai ter um dia só para isso. E aí, na semana que vem, a gente vai falar das ferramentas do Google, as ferramentas de videoconferência, gravação de videoaulas e um dia para o Microsoft 365, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Breno, Francis Lane, tudo bom? Tudo bem, professora Francislene. Alô? Alô, estou ouvindo. Desculpa. A minha dúvida é quando eu colocar o link do YouTube, se vai gerar lá no YouTube informações sobre a estatística, sobre a questão de visualização em geral, horário, se os alunos estão vendo só o início ou só alguns pedaços, porque o YouTube me gera essa estatística para eu ver se os alunos estão participando das aulas, né? Assistindo, na verdade. Você sabe me dizer isso? Olha,
eu não entendo muito das estatísticas do YouTube, mas eu acho que elas não são... você consegue identificar pelo login de acesso do aluno lá no YouTube? Eu deixo um link de vídeo não listado, e aí, dessa forma, eu sei que é só alunos do curso que estão vendo, né? E Certo. aí dá para eu ver a questão de quantas pessoas assistiram. Então, em outros semestres, eu já tive a oportunidade de fazer esse tipo de link, e eu vejo que eu sei quais são os vídeos que foram mais assistidos, qual que foi menos assistido, se o aluno se manteve durante todo, só que eu não sei qual aluno, mas eu tenho uma noção do todo. Isso já Entendi. ajuda bastante. Não, era justamente isso que eu ia perguntar, porque assim, as estatísticas de acesso lá não dão informações tão detalhadas. Como você vai gerar um link para o YouTube, o YouTube vai registrar cada acesso que for feito, ele vai registrar, igual ele está registrando para você agora. Uhum. Tá Não, bom? então, tá certo. Obrigada, Breno. Imagina. Mais Breno, alguma questão? Oi, quem é? Professor o professor Rodrigo. Rodrigo, do CBN, tudo bem? Tudo bem? Rodrigo Rosa. Eu tinha uma dúvida, assim, se você falou em relação à liga, como criar uma sala virtual para uma liga ou um outro curso que não faz parte das disciplinas do Siscat? Professor, você vai enviar e-mail para suporte.ead@uftm.edu.br e nós vamos criar a sala para você. E aí a gente cria a sala e envia o link da sala. E aí já com a permissão de professor para você editar, tá bom? E a partir daí vocês tocam a sala. Perfeito, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. Tem mais alguma pergunta? Breno, boa tarde. Boa tarde, Renata. Boa tarde para todos os professores aí presentes. Breno, a minha dúvida é, o link para a próxima semana é o mesmo dessa ou vai ter mudanças? Todos os dias vai ser esse mesmo link. A gente criou esse link para 2 semanas e ele vai ficar disponível para todas as sessões. Uhum. Outra dúvida, Breno, na sexta-feira eu estou em sala de aula, eu estou dando aula justo no horário do curso e eu não consegui remanejar minha aula. Eu tenho como assistir depois essas 2 aulas que eu vou estar perdendo na sexta-feira? Gente, eu sem querer caí da sala e voltei. Desculpa. Professora Renata, você está aí ainda? Tô sim. Ô, Breno, nas 2 próximas sexta-feiras eu não consigo participar do curso porque eu estarei em sala de aula e eu não consigo remanejar porque são aulas aqui da pós. Eu queria saber se eu tenho como assistir depois as aulas que eu estou perdendo, enfim. E se Tem. também vai ter algum, eu vi que você estruturou aí na apresentação, se vai ter um manualzinho aí para a gente também ter acesso e na hora que for montar as coisas, a gente tem como consultar também. Acho que são as minhas 2 dúvidas. Muito obrigada e adorei a tua aula, viu? Parabéns aí para você e para a equipe toda, tá? Muito obrigada. Obrigado, professora Renata. Quanto à primeira pergunta, a gente está gravando essa sessão e a parte eu acredito que nós vamos editar, né, em apresentação e depois a gente deixa as perguntas e respostas num arquivo separado. Mas a gente vai disponibilizar a aula nesse portal aqui, ó, uftm.edu.br/ensino remoto. Esse portal, ele foi feito em parceria da Proense e da Proace para a gente disponibilizar conteúdos para auxiliar tanto os professores quanto os alunos nessa parte do PSE. Então, aqui, a gente encontra, por exemplo, tutoriais das ferramentas tecnológicas que a gente usa, né? Tem a parte de legislação também, com aquele monte de resolução que tem daqui interna, mais aquele monte de portarias que tem do MEC, e a resolução do PSE, enfim, com as recomendações. Tem uma parte de apoio ao ensino, que a gente disponibiliza recursos aqui, videoaulas, enfim, conforme a gente vai descobrindo, olhando, a gente está disponibilizando aqui. E esses aqui, as gravações dessas ferramentas em específico vão ficar disponíveis aqui, ó, recursos tecnológicos, tá bom? Mas, por favor, depois acessem
esse site e vão acompanhando o que tem aqui, porque aqui tem dicas da Proace para os alunos também acompanharem as aulas, como que eles fazem. Eles fizeram, eu acabei falando que a gente não fez nenhum curso específico para alunos, mas o pessoal da Proace fez tutoriais de acesso, tá bom? Eles estão por aqui, em algum lugar, mas eles estão aqui, até a questão de acessibilidade para quem tem deficiência, e serviço psicológico, autocuidado, os exercícios do Agita Campus, tá tudo aqui, tá bom? E a segunda pergunta, desculpa, professora Renata, era na realidade, acho que você já respondeu, é que eu não vou ter possibilidade de assistir as 2 próximas sextas, né? Mas aí eu consigo visualizar estudar. aqui. Isso. Isso. Na verdade, a outra pergunta era sobre os tutoriais e os conteúdos, né? Isso. Na página ead.ftm.edu.br, deixa eu sair, eu vou deslogar para mostrar certinho a página para vocês. Logo que acessa ead.ftm.edu.br, aqui a gente criou cursos que eles são autoinstrucionais. Na verdade, eles foram criados no modelo de tutoriais e que você vai passando ali. Então, ele vai ter mais ou menos essa sequência de aprendizagem que a gente está fazendo aqui. Começa do geral e vai trabalhando os específicos, né? Então, você tem uma parte de configuração, uma parte de recursos, uma parte de atividades, tá bom? E você lá tem todos os tutoriais, mas lá você precisa fazer o curso, é um curso bastante extenso, de 60 horas. Esse Moodle para professores, mas eu recomendo fazer, porque ele vai no detalhe do detalhe de elaboração de uma página, tá bom? Obrigada, Breno. Imagina, disponha. Tem mais alguma pergunta? Breno. Oi. Deixa eu te perguntar, como você criou um módulo, eu vi que você criou um módulo e pegou a URL dessa aula, dessa videoaula, e postou lá. Como você disse agora, vai ser o mesmo link para todas as aulas dessa semana. Aí como que ficaria para postagem na sequência das aulas? Vamos falar assim que vai ser mais corrido nesse período suplementar, né? Vai constar o mesmo link? Como que seria isso? Tá, é que na verdade essa pergunta, professor Luciano, é uma pergunta sobre o Google, mas eu posso responder para você, não tem problema não. Eu vou mais uma vez mostrar por aqui, porque fica mais fácil, né? Tá, é o seguinte, lá no nosso... Como que a gente agenda reuniões no Google Meet? A gente pode fazer isso, ou a gente acessa direto assim, meet.google.com, iniciar aqui e manda o link para a pessoa. Muita gente só faz assim, mas esse não é o único jeito, tá? E nem é o melhor jeito. Mas, enfim, como que a gente vai fazer? Se você fizer isso, iniciar uma reunião aqui, aquele link só vai valer durante o tempo da reunião. Depois ele vai ser desabilitado. Como a gente faz para gerar um link que vai ser reutilizado por várias vezes? Bom, deixa eu voltar lá na página inicial do Google. Vem aqui no menu e você vai na sua agenda. Essa aqui é a minha agenda. Eu não tenho muita coisa aqui porque as coisas estão registradas mais no SEAD, no login do SEAD. Eu venho criar um evento aqui. Aí eu vou adicionar aqui, aulas de cálculo. Por exemplo, as minhas aulas de cálculo eu tenho encontros presenciais com os alunos todas as terças-feiras. Eu vou começar aqui. A partir do dia 7, dia 20, né, que começa, vamos ser algo mais real. A partir do dia 21, às 10 da manhã, até o meio-dia. Sei que esse não é o horário real de aula, mas eu tenho essas aulas aqui. Coloquei o horário. O primeiro dia você coloca aulas de cálculo, dia 21. A gente pode até colocar, porque vai ser para outras pessoas, né? Imagina, eu sou professor de história, dando aula de cálculo vai ser complicado. Mas, ó, colocou o primeiro dia, coloca aqui, ó, adicionar Google Meet. Ele vai gerar um link. Só que você vem aqui, mais opções, você consegue, aqui, ó, tá vendo? Onde está escrito, eu não sei se o de todo mundo é em inglês, mas o meu sempre está em inglês. Não sei se é uma configuração pessoal minha.
você vem e diz que você quer repetir, por exemplo, semanalmente na terça, ou todos os dias a partir daquele dia, mas enfim, vamos supor que seja todas as terças às 10 horas. Então, coloquei aqui semanalmente às terças, ou vamos customizar para ficar melhor. Repete a cada uma semana, na terça-feira, até o dia, quando que acaba o PSE? Setembro, né? Até o dia 29 de, acho que é 29 de setembro, tá. Então, durante o PSE inteirinho vai ter aula terça-feira, 10 horas. Ótimo. Salvar. Tá vendo que ele criou aqui, ó, dia 21, aula de cálculo às 10. Toda terça-feira ele tem uma aula de cálculo às 10. Só que agora vamos ver uma coisinha aqui, ó. Dia 21, olha o link aqui, QSS, POIP, DHF. QSS, POIP, DHF. Então, todos os dias vão ser, todas as terças-feiras vai ser o mesmo link. Eu copio esse link aqui, vou lá no meu Moodle e coloco lá para os alunos. Ficou claro, professor Luciano? Ficou. É o mesmo link, então? É o mesmo link, mas cria a recorrência no calendário. Cria recorrência. Uma outra... Pode falar, depois eu... Aí eu tenho que entrar semanalmente, copiar o mesmo link e copiar. Não. Vai ser o mesmo link toda reunião. Você não precisa ir lá e copiar, entendeu? Eu só fiz isso para mostrar que ele gera o mesmo link todas as semanas. Então, você acessando amanhã esse link, ou na outra terça-feira, vai ser sempre esse mesmo link. Porque quando você diz que esse evento é recorrente do dia 21 de julho ao dia 29 de setembro, esse link fica provisionado para ser utilizado nesse período. Entendeu? Então, Você pegou, botou esse link lá no Moodle, pode acessar ele a qualquer momento, não precisa nem ser no horário agendado, que ele vai estar disponível. Se vocês acessarem o link dessa reunião, está disponível até a próxima sexta-feira. A qualquer momento que vocês acessarem, ele vai estar lá disponível. Tá? Ele foi, assim, eu configurei ele para estar disponível. Tem alguma dúvida? Oi. Breno, uma dúvida aqui, por favor. Você podia mostrar de novo aí na agenda, onde que está a opção de eu usar o mesmo link? Que eu acho que eu perdi, eu entrei aqui na agenda, mas para manter o mesmo link. Olha, professor, quando a gente... Eu vou excluir e fazer de novo, tá? Vou excluir esse outro aqui também, porque tá só poluindo aqui. Ó, eu vou escolher aqui, a minha aula é terça-feira às 10 horas. Eu posso criar tanto por aqui, né, no criar, como eu posso vir aqui no dia, no calendário, e clicar aqui, terça-feira, dia 21, 10 horas. Aí eu dou o nome do evento. Aqui, quando a gente clica, ele cria só essa abinha aqui pequenininha, que é para um evento, assim, só com as configurações básicas, né? Então, eu vou colocar aqui. Agora eu vou dar aula de física. Aí, data, hora, já está configurado. Clica aqui para adicionar conferência. Agora, para fazer a recorrência, você tem que vir aqui, mais opções, né, aqui embaixo, que ele vai abrir um menu mais detalhado daquele evento, né. Aí aqui, ó, tá vendo aqui debaixo da data, ele tem uma parte que fala assim, não se repete. Então, eu clico nele, eu posso tanto dizer essas configurações padrões, então ele vai se repetir diariamente, então todos os dias vai ter essa configuração, semanalmente às terças-feiras, ou semanalmente às quartas-feiras, depende do primeiro dia que você colocou, mensalmente, na terceira terça-feira do mês, ele já calcula isso para você, anualmente no dia 21 de julho, ou todos os dias úteis, por exemplo, a nossa aqui está configurada todos os dias úteis, entre o dia 6/7 e 17/7. Ou eu posso customizar, porque customizar, o que eu consigo falar? Olha, repete toda a cada, né? Que ficaria a cada em português. Repete a cada uma semana, às terças-feiras. Quando que termina? Aí eu coloco, termina em setembro, dia 29, porque aí ele não cria nada mais além disso. Dá OK lá, salvar.
Então, todas as terças-feiras, até 29 de setembro, está aqui o meu evento. Na próxima, já não está. E o link de acesso para essas aulas é o mesmo para todos os dias. Então, não tem necessidade de vir na agenda e copiar. O link vai ser sempre esse. Se você tiver ele em algum lugar, lá na sala do Moodle, ou mesmo o link que você manda para os alunos, você já consegue acessar ele, tá bom? Tá bom, Miriam. Muito obrigada, viu? Parabéns pela sua aula. Imagina, obrigado, professora. Ô Breno. Oi. Se eu cortei algum participante, mas, assim, só concluindo, mesmo eu colocando o mesmo link, o aluno, por exemplo, de semana a semana, ele tem condição de pegar a aula daquela semana, pela postagem lá. Isso é que eu não entendi. Como é o mesmo link, vai ficar, por exemplo, introdução, primeira parte, capítulo 1, né, sei lá, os tópicos, né? Mas aí eu vou ter o mesmo link. Como que ele vai cair na aula da semana tal? Não, professor, mas você está falando de conferência, igual a gente está fazendo aqui, ou está falando de videoaula? Então, parece que você pegou o link dessa videoaula nossa e jogou lá no Moodle. Não sei se foi isso não, que... não foi, não? Não, o que eu coloquei foi o link da conferência. Esse seria um link para participar ao vivo, entendeu? Não, então tá, então eu fiz confusão. A videoaula, aí você teria que colocar o link de cada uma delas. Por exemplo, você pode colocar a videoaula no YouTube, como a professora, eu me esqueci qual foi a professora que falou, mas ela coloca no vídeo no YouTube como não listado, a Francislene, isso. E aí ela manda o link de acesso para o aluno. Então ela vai colocando o link de cada vídeo, separado. Aí ela coloca links diferentes, nesse exemplo, ela colocaria links diferentes em cada um dos módulos. Entendi. Ficou claro, professor? Hoje eu estou fazendo, estou duplicando, né? Pega uma aula, duplica e muda o nome da aula para os alunos reconhecerem rápido qual que é a aula que eles estão assistindo. Entendi. Mas se você quiser depois tirar essa dúvida em específico, aí fica à vontade, a gente consegue dar esse suporte também. Tá ok, obrigado. Breno, Oi? No caso, quando a gente cria aquele link único, né, pela agenda, tem alguma dificuldade quem não tem o e-mail do Gmail para poder acessar? Porque eu fiz isso uma vez, eu vi que algumas alunos que não tinham o Gmail não conseguiram acessar, mesmo, e não aparecia para mim autorizar também. Tem alguma coisa a ver ou não? Olha, você deve ter criado, acho que do seu Gmail, não sei. O que acontece? As contas institucionais, elas têm uma diretiva de segurança, que ela pede autorização para os alunos entrarem. Por exemplo, essa sala do Google Meet, deixa eu parar de compartilhar para tirar aquela apresentação. Essa sala do Google Meet, ela foi criada pela conta cead.dge@uftm.edu.br. Ela é criada dentro de uma diretiva institucional. Então, quando acessa fora, e assim, vou dar um exemplo aqui do chat, por exemplo, Celeste Barbosa. Eu acredito que isso não seja uma conta institucional, deve ser uma conta de Gmail. Então, ele vai pedir autorização para acessar. Agora, eu não sei se os alunos que não têm nem conta de Gmail, porque agora os alunos têm e-mail institucional, viu, professora Cibele? Todos eles têm e-mail institucional para acessar. Então, isso já não é mais um problema. Mas se ele for tentar acessar sem uma conta, eu acredito que o Google, agora, ele permita, e deixa eu fazer esse teste aqui agora, porque eu vou compartilhar isso aqui, tentar acessar, eu estou fazendo aqui, tá? Tentar acessar sem logar em nenhuma conta. Quando eu fiz pelo e-mail institucional, e aí alguns não conseguiram acessar, eu tive que abrir outra videoconferência e mandar o link, aí deu certo. Todo mundo conseguiu entrar, entendeu?
Mas por essa que eu tinha criado, aí eu fiquei na dúvida, porque só não conseguiu quem não tinha Gmail, coincidentemente. Não, mas professora, eu fiz aqui, aí eu abri uma navegação anônima, eu consegui pedir para participar, é porque tá pedindo lá para o SEAD autorizar para mim, se a Vanessa puder autorizar, mas tá dando certo, sem fazer login mesmo, viu? Só com o nome, só digitei meu nome e entrei. Então, se você criar do seu e-mail institucional, você consegue enviar e a pessoa tem acesso mesmo sem e-mail institucional. Ok, obrigada. Eu acho que mudou isso recentemente, viu, professora? Eu acho que talvez não fosse. Agora, se você criar do seu e-mail pessoal, aí toda essa questão da diretiva de segurança cai por água abaixo, assim, não tem isso. Aí também eu não sei como é que é, assim, desculpa, mas eu não sei como é que é o não institucional, mas, por exemplo, você não consegue gravar, as salas são menores, né, acho que para até 100 pessoas, e eu acho que aí precisa de conta, não tenho certeza. Certinho. Obrigada, viu? Imagina. Eu posso ficar até às 16 horas. Eu tenho só Oi. uma dúvida, Breno. Sou a Marina. Primeiro agradecer, muito obrigada por tudo, e nem é do Moodle, é sobre o link. Eu nunca usei esse sistema que você ensinou agora da agenda. Eu gerei um link sim, pode mandar. Do Google Meeting, né, pelo meu e-mail institucional, e eu uso toda semana para me reunir com os alunos de orientação, mas nunca coloquei na agenda. Você acha que pode ser que eu tenha problema se eu fizer isso? Olha, quando você cria uma reunião e não tem essa recorrência da agenda, pode ser que em algum momento aquele link seja desabilitado, mas também pode ser que não, assim, ele vai ficar disponível por um tempo, eu não sei por quanto tempo, não sei exatamente por quanto tempo, mas o ideal é você criar, porque você já diz por quanto tempo aquilo vai ficar disponível. Eu realmente não sei, professora, se vai desabilitar. Eu sei que quando a gente cria uma reunião, ele fica um tempo disponível, mas acontece de cair também depois o link. Mais alguém tem dúvidas? Breno, você me ouve? Oi, ouço. Eu sou Josué. Eu tenho uma dúvida em relação ao Google Drive, para fugir um pouco. Com esse meio institucional nosso, a gente tem algum limite de espaço, por exemplo, para colocar vídeo, aula, essas coisas? Ilimitado, professor. O limite é o céu, não tem limite nenhum. Porque essa conta do G Suite, ela é paga, tá, gente? É uma assinatura corporativa mesmo, que a instituição fez em parceria com a RNP. Então, é infinito. Pelo menos é o que está no contrato, né? Eles têm que cumprir. Mais alguma pergunta? Breno. Opa. Pode falar, depois você fala. Obrigado, professora. Breno, boa tarde, é Henrique, da Psicologia. Boa tarde. Eu cheguei um pouco mais tarde e você já estava modificando, né, o bloco que você criou. E eu fiz o curso, né, que a SEAD disponibilizou, e aqui também no tutorial ele fala sobre alterar o bloco, né, os blocos aqui, quando você cria o curso, mas não como criar um bloco. Então, na configuração inicial eu tenho plano de ensino, central de mídias, hora do intervalo, mas eu não estou conseguindo criar, eu não sei se isso já está disponível ou não. Sim, sim. Vamos lá, compartilhar a tela. Então, acho que está compartilhando, né? Do layout padrão, né? Esse daqui. Eu vou, primeira coisa, ativar o modo de edição. Aqui embaixo, ó, tem um maisinho. Tá vendo? Ele adicionou um novo... Na verdade, ele copiou um novo módulo para cá. Aí você consegue entrar nele e fazer tudo o que você fez no outro.
Acho que fica mais fácil mostrar na outra sala, ó, que ela está mais limpa. Essa daqui. Ó, eu vou desabilitar aqui só para você ver como é que tá. Aqui eu tenho 4 módulos, né, que eu fui criando aqui conforme o curso. Ativar edição. Aqui embaixo, ó, tem um maisinho. Aumentar o número de tópicos. Você clicou nele, ele cria um tópico novo. Aqui deu certinho, seção 5. Aí eu faço a mesma coisa, eu vou lá, posso botar uma imagem para essa, que vai repetir, né? Beleza, não, agora eu consegui visualizar, Breno, desculpa, eu acho que eu estava apertando nas várias engrenagens e não achava onde... E não achava, desculpa, isso realmente faltou, é bom que fica claro agora. Eu vou cancelar aqui, tá? Da mesma forma, dá para excluir. Aqui, diminuir no menuzinho. Aí ele tira aquele último tópico e fica só o que você criou. Tá bom? Tá ótimo, muito obrigado. Imagina. Tem mais alguma questão? Breno, boa tarde. Boa tarde. Breno, só tenho uma pergunta. Quando a gente, por exemplo, eu estava fazendo uma reunião pelo Google Meet, pelo Hangout Meet, com e-mails todos institucionais. E alguém solicitou entrar na reunião com Gmail que não era institucional. Só que eu não visualizei onde que ela solicita para entrar. Tá. Quando uma pessoa Você sabe me falar? Sim. Essa solicitação, ela só vai aparecer para quem criou a sala, especificamente. Então, por exemplo, essa sala ela foi criada pelo SEAD. Então, essa solicitação aparece para a conta do SEAD. E ela pula na tela, na verdade. Aparece na tela. Ó, por exemplo, se eu tentar conectar aqui com o e-mail@gmail, ele vai falar assim: Breno Lopes Molina está pedindo para entrar. Aceitar? Você clica em aceitar. Vai aparecer isso para todas as pessoas. Então, só que no meu caso não apareceu. Não apareceu. Aí eu teve que, lá onde fala adicionar pessoas, digitar o e-mail da pessoa, aí ela recebeu o link no e-mail e entrou. Mas eu não estava enxergando onde que ela estava solicitando a entrada. Olha, professora, não sei. Geralmente quem cria a sala, aparece essa opção. Assim, eu não imagino por qual motivo não estaria aparecendo. Também não sei. E outra coisa que só queria confirmar, quando a gente cria pela agenda e coloca, por exemplo, das 8h30 às 9h30, às 9h30 ela encerra, né? Não encerra. Não? Não, o link, não. Pode ficar tranquila, não encerra, não. Seria bom se encerrasse, né? Imagina, ter o horário certinho. Tá, não, eu tô brincando, mas ele não encerra, não. Coincidiu com que minha conexão teve problema, e aí eu fiquei com a dúvida. Falei, será que foi porque eu agendei? Então não cai, não, né? Professora, ele cai quando você cria a sala com e-mail @gmail, ele entra naquela que eu falei, nas configurações gratuitas, né? E lá tem o limite de 1 hora. Porque quando dá exatamente 1 hora de reunião, ele fecha a sala e derruba todo mundo. Por isso que eu tô... Mas dá uma verificada, professora, porque às vezes o seu e-mail do Gmail, ele tá, eu não falo nem configurado, ele fica impregnado no Google Chrome. Aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, fica aqui, ó. Tá vendo? Às vezes o e-mail do Gmail fica aqui, e aí tudo que você vai fazendo, mesmo que você esteja logado no e-mail institucional, ele vai colocando como e-mail. É importante, quando a gente vai trabalhar as coisas do Google, sempre olhar aqui em cima se a conta que está logada é a conta @UFTM. Porque às vezes acontece de no computador, no Chrome, está configurada alguma outra conta e ele fica aqui. E outra coisa que também dá muito problema é a gente ter 2 contas, mesmo que institucionais, logadas ao mesmo tempo. O que acontece? Às vezes eu estou logado na minha conta Breno e na conta do SEAD. E aí eu estou no Meet como Breno e eu vou fazer alguma coisa como SEAD. Ele derruba o Meet. Entendeu? Eu acho que aconteceu isso comigo.
Porque às vezes a gente está numa conta de departamento, coordenação de curso, de algum setor que a gente trabalha, e aí a gente usa as duas, mas ele acaba derrubando uma. Eu acho que a minha particular Gmail, eu não sei o que aconteceu, mas assim, eu achei que eu estava usando o institucional, só que eu acho que estava usando o particular. E deu na hora da reunião e cancelou. Só que as demais pessoas ficaram logadas. Então, deve ter dado um conflito. Não, e aí deu na caiu. incompatibilidade de contas lá. Certo. Mas esse é um ponto para ficar atento, ver se está conectado com outro e-mail. Aqui eu até avisei, Vanessa, eu vou sair de tudo, então eu não vou ter acesso ao SEAD. Então, aí ela já ficou lá por conta de me ajudar. Ah, tá certo. Acho que foi isso mesmo. Obrigada, Breno. Imagina. Dá tempo para mais uma pergunta, se alguém tiver. Bom, pessoal, gostaria de agradecer imensamente a participação de todos, né? O interesse também em aprender. O Moodle, ele é magnífico, a gente precisa aprender a mexer nele, né? Não é à toa que ele é a ferramenta mais utilizada no mundo para gestão da EAD. Eu espero que tenha ficado claro. Esse é o primeiro passo, a gente entender essa questão modular, né? E como que esses módulos se relacionam entre si. Durante a semana, a gente vai aprendendo a adicionar recursos e atividades aos módulos. Então, eu vou vendo vocês ao longo da semana. Eu não serei o instrutor todos os dias, né? Agora, a partir de agora, nós teremos a Rose, a Vanessa e a Andiara, que é a nossa colaboradora lá do Departamento de Fisioterapia Aplicada. E ao longo da semana, vamos manter esse espaço da última meia hora, a gente vai respondendo dúvidas. Hoje surgiram muitas dúvidas em relação ao Google Meet, né, mesmo porque a gente consegue integrar as ferramentas, então a gente usa esse espaço para ir redimindo essas dúvidas. Não deixar, assim, também uma forma da gente bater um papo, né, porque a gente não consegue estar com todo mundo todo o tempo, né, então a gente aproveita, já que está aqui conectado, o horário está reservado para isso, a gente aproveita essa última meia hora também para tirar dúvidas em relação a outras ferramentas. Lógico que algumas coisas já vão ter o dia certo para falar, mas também se surgirem, não deixa dúvida para depois, não. Acho que a gente tem que sanar isso aí antes de começar mesmo efetivamente o PSE, né, para não ir com essas dúvidas para a oferta das aulas, tá bom? Pessoal, obrigado, tchau. Espero que todos fiquem em segurança e saudáveis, tá bom? A gente vai se encontrando ao longo da semana. Muito obrigado. Tchau, tchau. Pro professor Cláudio. Tchau, pessoal.